Bom, uma boa tarde a todos. A paz do Senhor Jesus. Estou aqui nessa tarde hoje, quarta-feira, aqui no trabalho, no intervalo, para trazer mais uma mensagem aqui, continuando nos estudos que temos feito aqui diante do estudo do livro de Daniel, falamos do Daniel capítulo 2, onde falamos do primeiro sonho que o rei teve, sobre a estátua dele, né, que foi levantada, e que ele seria um reino, e outras partes do corpo, prata, bronze, eram outros reinos menores que surgiriam depois. E o quarto e último reino que se levantou, que é o ferro, né, e se referia ao fim dos dias, a tempos futuros, o que estamos presenciando hoje, que é os 10 dedos da estátua, que representa os 10 reinos que serão divididos entre as nações no mundo inteiro. O nosso mundo será dividido em 10 reinos. E esses 10 reinos terão o poder por pouco tempo, como diz em Apocalipse. E depois vimos o estudo do Daniel 3, que referia à estátua de ouro que ele levantou, e os 3 jovens não se prostraram diante do rei, da imagem, né, que o rei criou. E hoje vemos que no Brasil, não só no Brasil como em outras partes do mundo, né, cada país muitas vezes levanta um deus. Aqui no Brasil a gente sabe que foi levantada uma padroeira como deusa, né? E Deus deixa bem claro que não divide sua glória com ídolos. E assim a gente vemos que vem se cumprindo, o que se cumpriu em Daniel, hoje se repete a história, se repete a mesma coisa nessa nação. E vamos aqui agora no livro de Daniel, capítulo 4, né? O segundo sonho alarmante do rei Nabucodonosor. Depoimento do rei Nabucodonosor aos homens de todas as nações, povos, línguas e culturas, que vivem em todas as partes do mundo. Shalom, né? Paz e prosperidade. Pareceu-me bem necessário divulgar os sinais e maravilhas que Elá, Deus Altíssimo, tem realizado em meu favor. Quão magníficos são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino soberano que dura para sempre, e o seu domínio permanece de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em minha casa, no meu palácio. Eis que tive um sonho que me abalou profundamente e me deixou alarmado. Estando eu repousando em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente preocuparam-me sobremaneira e me apavoraram. Por este motivo determinei expressamente que todos os sábios fossem trazidos à minha presença para interpretar o pesadelo que tive. Assim que os magos e místicos chegaram, contei-lhe o sonho. No entanto, eles não conseguiram desvendá-lo para mim. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu narrei a ele o que havia visto. Ele é chamado de Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, Bel. Eu creio que o Espírito dos Santos, Deus, está nele. Então falei com ele. Beltesazar, chefe dos sábios e dos magos. Sei que o Espírito das santas divindades habita em ti, nenhum mistério é difícil demais para o que reveles. Ele fala esse nome aqui, amados, Nabucodonosor, referente a Daniel, porque o Deus que Nabucodonosor acreditava chamava Beltesazar, o Deus chamado Bel. Aí ele colocou o nome de Beltesazar em Daniel, porque ele tinha o Espírito do Deus vivo, né? Mas só sabemos que Deus vivo foi lá. Mas para o rei Nabucodonosor, como ele tinha o nome dele, ele nomeou ele com esse nome de Deus, esse Deus que ele acreditava, né? Todos os sonhos que ele tinha, Daniel revelava para ele, né? Continuando aqui, sendo assim vou contar o meu pesadelo, esclarece o seu sentido, pois para mim. Essas são as visões que me ocorreram quando estava deitado em minha cama. Eis que olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta, no meio da terra. A árvore cresceu tanto
que a sua copa encostou-se ao céu e podia ser avistado até os confins das terras. Tinha belas e viçosas folhas, muitos e saborosos frutos, e produzia com tanta fartura que todas as pessoas do mundo podiam se alimentar dela. Debaixo dela, os animais do campo encontravam um abrigo aconchegante e seguro, e as aves do céu viviam alegres em seus galhos e ramos. Todas as criaturas sustentavam daquela árvore. Então, nas visões que tive, deitado em minha cama, observei e vi claramente diante de mim uma sentinela, um cadiz, santo anjo que descia do céu. E eis que ele bradou em alta voz: derrubai, pois, a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi todas as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se todas as criaturas abrigadas debaixo dela, e as aves dos seus galhos. Contudo, deixai na terra o tronco, com as raízes, presos com uma cinta de ferro e de bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será regado pelo orvalho do céu, e se alimentará da grama da terra, como os animais. A mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 tempos ou anos, ou seja, 7 anos. E essa sentença é, pois, proclamada por sentinelas. Os seres angelicais declaram o veredito, a fim de que todos que vivem saibam que Elá, o Altíssimo, domina sobre todos os reinos dos seres humanos e os dá a quem quer, e quando deseja pode decidir colocar no poder o mais simples dos homens. Este, portanto, é o sonho que o rei Nabucodonosor teve. Agora, Beltesazar, diz-me claramente a correta interpretação desse pesadelo, porquanto nenhum dos sábios do meu reino tem capacidade para interpretá-lo. Para mim, exceto tu, pois o Espírito dos Santos Deus vive em ti. Daniel esclarece o sonho do rei, o pesadelo do rei. Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei procurou deixá-lo à vontade, dizendo: Beltesazar, não te deixes abalar pelo que te foi revelado acerca do meu pesadelo. Não te assustes. Ao que Beltesazar respondeu: ó meu senhor, quem me dera o teu sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado fosse apenas contra os que te odeiam. A árvore que viste, que desenvolveu e ficou imensa, cuja copa chegava até os céus e podia ser vista em toda a terra, com folhagem exuberante e generosa em frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada segura para as aves do céu em seus galhos fortes. Essa árvore, ó querido rei, és tu. Foste tu que crescestes e te tornaste grande e majestoso em todo o mundo, porquanto o teu poder cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins das terras. É tu, majestade. Viste também uma sentinela, o ser angelical, que descia do céu e ordenava: derrubai a árvore e destruía, porém deixai na terra o resto do tronco, com as raízes, presos mediante uma cinza de ferro e de bronze. Deixai o tronco no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado como orvalho que vem do céu, e viverá com os animais selvagens, até que se transcorram 7 anos, o período de tempo. Então esse sonho, ele se revelava não em questão aos inimigos do rei, mas sim a ele mesmo, né? O sonho era referente ao próprio rei Nabucodonosor. E essa árvore seria o reino dele. Só que aqui fala que essa árvore seria cortada. Essa árvore seria cortada e ficaria no chão. Portanto, ele será molhado, né? Durante 7 anos. Durante 7 anos. Sendo assim, eis que a interpretação, ó rei, este é o decreto que Elá, o Altíssimo, expediu contra a vossa majestade, meu senhor. Tu serás expulso do convívio com os seres humanos
e viverá com os animais silvestres. Comerás capim como os bois, e serás molhado pelo orvalho do céu. Passarão 7 períodos de tempo, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos de todos os homens, e os dá a quem quer e quando deseja. Então aqui era referente ao próprio rei, né? E fala aqui que o rei Nabucodonosor ficou 7 anos no meio desses animais, comendo capim e sendo molhado pelo orvalho do céu. Até que ele reconhecesse que o Deus Altíssimo é lá, é o único rei dos reis, né? É o único que domina sobre todos os reinos da terra. É o único que é digno de todo poder, e toda honra e glória. E como ainda Nabucodonosor acreditava em outros deuses, fora o Deus é lá do céu, então até que ele reconhecesse que só existe um Deus, que é o Deus vivo, que é o Deus do céu e da terra. Então, esse sonho revelado para ele do que ia acontecer com ele, até que ele conhecesse o Deus do céu, como o Senhor dos senhores e Rei dos reis, o único que pode dar o poder e tirar a hora que ele quiser. É a mesma coisa, mas o que acontece hoje nessa nação. Então vamos supor, Deus permitiu que o Bolsonaro entrasse no poder. E deu sabedoria para ele, para governar. Ele teve vários avisos. Pastores chegou nele para ele falando sobre arrependimento, que não era prosperidade, era tempo de pensar em arrependimento. Tomar cuidado com quem estava em volta dele. Então o Bolsonaro teve muitas mensagens de pastores, né, de certos líderes, pastores de verdade, que profetizou para ele sobre arrependimento. Mas os pastores da grande denominação só falavam em prosperidade em volta dele. Quando o cara está no poder, amados, vem esses falsos pastores, esses falsos lobos, vestidos em peles de ovelhas, que só falam em prosperidade, que só falam em riqueza, e não falam de arrependimento. É o que acontece. Aí vou tirar um exemplo aqui, o Malafaia. Quando o Lula estava no poder, só faltou endeusar o homem. Agora, quando entra o Bolsonaro, aí puxou o sardinha pro lado do Bolsonaro. Esses caras só vão quando tem poder, pro lado deles. Entendeu, amados? Então, o que acontece? Aí foi um pastor simples, que faz um missionário, que pregou lá para ele, falando de arrependimento, que é tempo de arrependimento. Olha o que aconteceu, amados. Desobediência leva a isso. Perdeu a eleição, Deus permitiu que o espírito do erro agisse. Por causa do quê? Por causa da idolatria. Porque o povo é muito idólatra nessa nação. O povo ergue uma estátua, uma imagem e adora. Levanta líderes dentro das igrejas, dentro de palanques, fazendo campanhas políticas nos altares das igrejas, que é um lugar onde é para cuidar do espiritual das pessoas, e começa a idolatrar político, idolatrar o homem. E Deus faz o quê? Bom, já que todo mundo quer, está todo mundo na idolatria, né? Eu vou permitir então o espírito do erro agir. Aí é onde permitiu, né? Onde o Lula ganhou. Isso que eu falo, amados. Acontece a mesma coisa. Tudo que acontece aqui no livro de Daniel, a história se repete hoje nessa nação. Por causa da idolatria, acontecem essas coisas. Então, o sonho aqui se referia para o rei, pelo que ele passou, né? Ele falando que até que ele reconhecesse o Deus vivo, o Elá, que é o Deus do céu. Todavia, a ordem, continua aqui no versículo 26. Todavia, a ordem para deixar o resto do tronco da árvore com as raízes significa que o teu reino será restituído quando reconheceres que Shamaim, o céu, dominam. Olha o que falou. Deixou apenas o tronco, porque o reino dele seria restituído. Portanto, querido rei, aceita o meu conselho, reconhece os teus pecados, abandona a maldade e passa a praticar a justiça e a exercer compaixão pelos carentes e necessitados. O que Deus fala aqui? Que o rei se arrependesse. Daniel aqui fala para ele se arrepender dos pecados, se arrepender das maldades e das injustiças e voltar a praticar a justiça e exercer compaixão pelos mais humildes, pelos mais necessitados, né? Pelos mais injustiçados.
Então, Deus é tão misericordioso que falou para ele se arrepender, que ele tinha que se arrepender dessas atitudes e reconhecer o Deus do céu. Talvez assim, de fato, continue a viver em paz e tranquilidade. É a mesma coisa, amado. O nosso presidente começou a subir a cabeça. Eu vi, infelizmente, aqui não vou defender Bolsonaro, não. Eu também assim não vou falar que bem do Lula, falar que o Lula é santo, né? Que também fez as coisas erradas lá atrás, no governo atrás, né? Mas vamos tirar um exemplo, amados. O Bolsonaro também ele não teve cuidado no que ele falava. Ele teve vários avisos e não se arrependeu. Algumas reações dele com as pessoas que iam questionar ele, agredindo as pessoas, no jeito que ele falava, muitas vezes humilha as pessoas. E a gente percebe que ele só estava dando mais atenção para o povo, para os empresários, para o agro, para as pessoas mais que têm poderosas, e está esquecendo das pessoas que mais precisam. Pessoas baixa classe, pessoas de baixa renda, pessoas que às vezes estão passando por dificuldade, não porque quis. Às vezes, devido à pandemia, teve muitas pessoas pobres, que ficaram mais pobres, necessitadas, por causa da pandemia. Porque muitas vezes fechou o negócio, fechou seu ganha-pão, e ficou depois passando por dificuldade. Então, ele não tem que pensar só no agro, ele tem que pensar também nos pequenos. E as pessoas humildes também não têm direito, não têm dignidade. Então Deus vê tudo isso. Ele vê as injustiças que tem cometido. E Deus acha falta. E Deus permitiu que ele perdesse no poder. Você entendeu, amados? Por mais que isso aqui pertence ao sistema, nós sabemos que o sistema aqui controla, Deus permite. Se Deus não tivesse permitido, ele tinha ganhado. Não tem sistema que segura. Independente se o sistema está por trás ou não, Deus falar, ele vai, ele vai. O que determina é o Deus do céu. É o Deus do céu que determina. Ele sabe todas as coisas. Independente se aqui no mundo que nós vivemos, o sistema hoje, entendeu? Existe a força maligna, como Jesus falou, que o mundo já é maligno, mas também existe o Deus do céu. Ele determina as coisas. O diabo obedece a ele. Amado, o diabo obedece. O diabo sabe que ele é menor. Ele teme o Deus vivo. Ele sabe que é um Deus vivo. Então, amados, quem determina é o Pai que está no céu. Então Deus achou falta por causa da injustiça. Foi a mesma coisa com o rei Nabucodonosor. Está aí, ó, resultado. Está aí o resultado. Você entendeu? Então, o que acontece aqui, o que aconteceu com o Nabucodonosor, se repete hoje, aqui nessa nação. Falta, acha falta. E continuando aqui no versículo 28, fala que cumpre-se a revelação de Daniel. Afirmo, pois, que tudo isso aconteceu comigo, o rei Nabucodonosor. 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, começou a meditar: acaso não é esta a grande Babilônia que eu mesmo edifiquei para ser minha residência e a capital do meu reino, mediante a força do meu magnífico poder e para a glória da minha majestade? Olha aqui, amados. Aqui ele já estava se sentindo orgulhoso. Aqui mostra que a soberba subiu. O poder, ele ficou no poder que a soberba subiu. É isso que acontece, amados. Você quer conhecer a pessoa? Dá o poder para ela. Dá o poder. Dá o poder para a pessoa. Você vai saber quem que é a pessoa. Amados. Assim como Deus põe, Deus tira. Você quer saber se a pessoa vai ser humilde, se vai ser orgulhosa, ou se a soberba dela vai crescer? É só você dar poder para a pessoa. Não é só numa nação como presidente, não. Até no trabalho. Dá um cargo para uma pessoa. Você realmente vai saber quem que é a pessoa. Se ela for uma pessoa de Deus, ela vai agir com humildade e com justiça. Mas se ela for uma pessoa orgulhosa, meu filho, que é soberba, aí você vai ver, meu irmão. Aí você vai conhecer quem que é a pessoa. E o rei ainda estava balbuciando, e esses pensamentos consigo mesmo, quando veio do céu uma voz
que declarou: eis que esta é a tua sentença, ó rei Nabucodonosor. Toda a tua autoridade real foi tirada. Olha aqui, amados. Toda a tua autoridade real foi tirada. Por quê? Por causa da soberba e orgulho dele. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será entre os animais silvestres. Te alimentarás de capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que reconheças que Alá, o Altíssimo, tem o domínio sobre todos os reinos dos seres humanos e concede a quem quer, quando deseja. E naquela mesma hora a palavra se cumpriu integralmente sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos seus e todos os homens, e começou a comer grama na companhia de bois. O seu corpo passou a ser molhado pelo orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos crescessem como as penas das águias, e as suas unhas como as garras das aves. Contudo, ao final daqueles dias, eu, Nabucodonosor, ergui os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento havia retornado. Então comecei a bendizer lá, ó Altíssimo, louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A sua soberania sim é eterna, o teu reino sim permanece, inabalável de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Sim, naquele momento voltou-me o bom juízo, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, e a minha grandeza veio a ser ainda maior que em tempos passados. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque tudo ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos e verdadeiros. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então, o que Deus mostra aqui, amados? Essa passagem de Daniel. As pessoas, muitas vezes, quando ela tem um poder na mão, ela acaba se tornando arrogante. Você entendeu? Presunçoso, né? Soberbo, orgulhoso. Isso serve de lição para nós também. Mesmo que a gente não tenha um cargo, uma coisa, mas às vezes até não agir dentro da nossa casa. Muitas vezes, porque a gente tem autoridade, o homem, a gente tem que saber usar da sua autoridade com a esposa, com os filhos, com as nossas ações. Isso serve para nós também, para aprendermos a ser mais humildes, assim como o Senhor Jesus sempre nos ensinou, né? Ser humildes e mansos como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Você entendeu? O que é ser manso e humilde, né? Aprender a reconhecer quando a gente erra, aprender a reconhecer quando a gente falha, aprender a reconhecer os nossos erros, porque todos nós também somos falhos. Por mais que você busque viver em santidade, busque viver em obediência à palavra, nós não somos perfeitos, também somos sujeitos a cair. Por isso o Senhor nos chama que a gente aprendamos a ser mais humilde com o nosso próximo, com o nosso familiar, com as pessoas em nossa volta. E muitas vezes essa arrogância, as pessoas elas soberbam, sabe? Se exaltam, se acham como se fosse Deus, porque tem autoridade, o orgulho sobe, né? A soberba, a arrogância, se torna arrogante com as pessoas, trata mal as pessoas, e não é por aí, né? Aí é onde Deus muitas vezes permite passar por certas situações, não só no meu exemplo, né? Ambos, por causa muitas vezes das nossas atitudes. Então isso aqui serve de exemplo para nós, não só para os nossos governantes, nossos líderes, né, da nação, como serve também, às vezes até no local de trabalho. Por isso que eu falo, dá um cargo com uma pessoa, que você vai ver quem a pessoa é. É só dar um cargo, amado. Dá um cargo que você vai ver, que você descobre quem é a pessoa. É só a pessoa ter um cargo. Amém, amados? Então essa passagem aqui fica de exemplo
para nós analisarmos que muitas vezes, por causa dos pecados, seja da idolatria, seja da arrogância, da soberba, né, do orgulho, muitas vezes toma conta da pessoa. E a pessoa se acha melhor que as outras, se acha melhor que os outros. E não é por aí, amados. É que nem eu falo, muitas vezes eu prego aqui sobre idolatria, principalmente aqui nessa nação, que se levantou uma deusa, chamada de Rainha do Céu e da Terra, que é profetizada em Jeremias 44. Muitas pessoas prestam culto, prestam homenagem, né? Pega gesto de respeito e muitas vezes não tem a humildade de reconhecer esse pecado. Aí muitas vezes você vai falar para a pessoa fala, você está falando mal da minha santa, você está falando mal, mas não é falando mal, amados, é falar a verdade da palavra. E muitas vezes por causa da arrogância da pessoa, às vezes por causa da soberba, do orgulho, ela não reconhece que a gente só deve prestar culto e adoração somente ao Deus vivo, e não a ídolos, seja de prata, de barro, de bronze, de ferro, de ouro. A gente não pode prestar culto a essas coisas, porque Deus abomina, porque se torna idolatria. E muitas vezes, conforme você fala, as pessoas acham que você está falando mal, você está julgando, você está condenando. Gente, eu não sou ninguém para condenar. Eu sou um ser humano, mas a gente tem todo o direito de pregar a verdade para que as pessoas se arrependam e adorem somente o Deus vivo, o Deus Elá, o Deus do céu, o Deus Altíssimo, porque é só Ele, é todo o poder, a honra e a glória. Amém, amados? A gente vê também, quando as pessoas começam a endeusar homens, vamos tirar um exemplo aí do Bolsonaro, né? Como presidente. Claro, a gente tem que ter respeito pelo presidente, como autoridade, né? Porque como fala em Romanos 8, né? Que toda autoridade é constituída por Deus. É a permissão do Pai que está no céu. Só que a gente tem que ver também as ações e a atitude desse governante, desse líder. Que jeito que está agindo com as pessoas, com o povo, às vezes beneficiando só uns, menosprezando os outros. Então, um bom governante, ele governa com justiça para todos. Não só para os ricos, mas sim para os pobres, os simples, os humildes. Ele governa com justiça para todos. É isso que a gente tem que pensar, amados. É isso que a gente tem que analisar. A gente tem que analisar as ações, as atitudes do nosso governante, para a gente ter cuidado, para que seja governado com justiça. E muitas vezes esses governantes acabam ficando mais agressivos, às vezes palavreado, não falar, acabam maltratando as pessoas. E não é por aí, né? A gente tem que aprender, saber o que vai falar. É que a mesma coisa quando você vai pregar. Quando você vai pregar a verdade para a pessoa, dentro da palavra. Você tem que pregar com sabedoria. Você não pode chegar xingando a pessoa, maltratando a pessoa. Ah, larga disso, daqui. Não. Usa sabedoria. Ó, vou te mostrar aqui dentro da palavra que você está sendo enganado. Ó, aqui dentro, ó. Lê lá na sua Bíblia. Vai lá, compara. Então, você tem que usar um jeito para a pessoa compreender. Mas mesmo assim, muitas vezes as pessoas não querem ouvir. Sabe por que não quer ouvir? Porque não suporta a verdade. Que é difícil. Por quê? Porque o orgulho da pessoa é maior. A pessoa bate no peito. E esse orgulho e a soberba da pessoa cresce. E a pessoa não sabe reconhecer quando erra. Não sabe reconhecer, chegar e pedir perdão, e pedir desculpa. Porque nós somos humanos, somos seres humanos, sujeitos a ter essa falha. Então a gente tem que analisar bem as nossas ações, nossas atitudes com o próximo, seja no trabalho, seja na rua, seja em casa. Será que estamos sendo humildes? Ou será que estamos sendo igual o Nabucodonosor? Né? Orgulho, soberba, arrogante. Então a gente tem que aprender a ser como Jesus. A ser como Jesus nos ensinou. Amém, irmãos? Então fica de lição essa passagem para a gente refletir.
Não só dentro de um trabalho, como na nação que estamos vivendo, né? E também na nossa vida, na nossa casa, na nossa família e no dia a dia. Aprendamos a ser humildes com o nosso próximo. Aprendamos a se colocar mais no lugar do próximo, na situação que a pessoa está. Entendeu? Então a gente fica de reflexão essa passagem de Daniel e a gente usamos de reflexão para as nossas vidas e principalmente para a nossa nação. Então eu quero agradecer aqui por esse momento, agradecendo ao Pai que está no céu, agradecendo por essa palavra, por essa mensagem, que seja para nos edificar e nos fortalecer, tanto espiritualmente, como ensinar-nos a ser mais humildes, mansos, mas também atentos, né? Como sempre, né? Astuto como uma serpente. Atentos porque o inimigo também é cheio de artimanhas, né? O inimigo de Deus é cheio de ciladas, laços que ele arma para a vida da gente, para tentar derrubar a gente e prejudicar o povo de Deus. Então que Deus abençoe essa tarde e guarde todos que ouviram essa mensagem e os que vão ouvir. Amém. Uma tarde abençoada a todos.